E mais uma vez, um outro ataque violento, daqueles que nos assustam muito, foi registrado na região da Cracolândia, no centro de São Paulo. Dessa vez, um homem foi assaltado por várias pessoas. Coitado dele! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 assaltantes, pelo menos em cima de uma mesma vítima. Enquanto ele estava caminhando na rua, foi atacado por essas pessoas. Ayrton Salles Júnior sabe nos dizer o que aconteceu. Que desespero, Salles. Olha, essa eu acho que é a imagem. Olha ali, gente, ele recebe primeiro um mata-leão, é imobilizado e os outros zumbis chegam para levar tudo o que ele estava carregando. Esse homem temeu pela vida, porque já pensou o que é ser atacado por 7 pessoas que estão alucinadas de droga, sem nem saber o que estão fazendo? Ayrton Salles Júnior tem as informações para a gente. Salles, é com você. Atenção, embora haja muitas ações da polícia nesse ponto, ainda tem muito trabalho a se fazer para tentar combater uma situação tão triste, né, Felipe? Os ataques aconteceram hoje à tarde na Cracolândia, região central de São Paulo. Esse carro vermelho foi cercado por pelo menos 10 pessoas. Elas fizeram um arrastão e levaram o que puderam. De acordo com a PM, são usuários de drogas que passavam pelo local logo depois de uma ação de limpeza da prefeitura aí nas proximidades. Pelo menos 6 carros foram atacados e motoristas entraram em pânico. É triste que seja assim. Mas não há como pensar no centro de São Paulo sem o fantasma da Cracolândia. Depois de mudar de local diversas vezes nos últimos 2 anos, o chamado fluxo do crack tem uma nova rua permanente, a dos protestantes, de mão única e estreita. O uso de drogas a céu aberto está agora a poucos metros do Comando Geral da Guarda Civil Metropolitana. Centenas de usuários de crack sobrevivem aqui, cercados por GCMs e abastecidos por traficantes de drogas. Enquanto ninguém consegue o principal, que é tirar o tráfico daqui, a Polícia Civil mudou o alvo. A ordem agora é impedir que o dinheiro chegue pelas mãos dos dependentes químicos na compra das pedras de crack. Mais de 6 meses de investigações feitas em sigilo levaram os policiais ao lixo. Isso mesmo, é da coleta irregular de lixo no centro de São Paulo que sai uma verdadeira fortuna usada para sustentar a venda do crack. O ciclo apontado pela polícia que alimenta a Cracolândia se comprova nestas imagens. Veja, o dependente químico chega a um ferro velho carregando tudo o que pode do chamado lixo rico do centro da maior cidade do país. Papelão, plástico e alumínio principalmente. Ele entra com o lixo, sai com o dinheiro em minutos e some no fluxo do crack, onde a droga é vendida. Filas se formam na porta desses locais. É preciso dizer também que o negócio é muito lucrativo para os donos dos lixões. O preço pago para os dependentes químicos é mais baixo que o normal. E a maioria funciona sem parar, de dia e de noite. A gente está agora na Alameda Dino Bueno, um pouco antes da meia-noite. Nesta rua também funciona um lixão que fica aberto 24 horas por dia. A gente já consegue ver daqui
que já tem fila de usuário de crack na porta. Eles esperam ali, entram, entregam o lixo, recebem o dinheiro e vão para a Cracolândia para comprar as pedras de crack, que fica a 1 quilômetro daqui, 10 minutos de caminhada. À noite, nem a chuva diminui a fila de usuários de crack em busca de dinheiro. Anderson é dono do lixão que fica bem em frente ao fluxo da Cracolândia. Ele diz que é perseguido pela Polícia Civil e resiste às tentativas de fechamento. O empresário afirma que se o dependente químico recebe dinheiro aqui para fumar crack do outro lado da rua, o problema não é dele. A droga vem, um exemplo, de outro país para cá, passou por toda a fiscalização, Polícia Federal, Rodoviária, Polícia Militar de todos os estados, chegou aqui. E vai me culpar por isso? Quem entende do assunto aponta o poder público como principal culpado, porque a falha maior está na coleta de lixo da cidade. Não é o sistema público que está levando o lixo. É um sistema paralelo, né, de empresas irregulares, de empresas que não contratam mão de obras. Ah, mas o craqueiro não vai poder mais vender o resíduo? Não. Para ele tem um programa social de tratamento, saúde, emprego, né, de recolocação. Tudo o que eles não têm. Mas a grande verdade é que o governo nunca se preocupou com essa situação. Tanto é que eles sempre estiveram aí. O que ocorre é que agora, como se diz, a merda começou a aparecer, né? Então, aí faz todo esse alarde, né, a respeito da situação. E sem uma solução, né, uma solução prática, né? Até esses dias estava conversando com um amigo aí e ele falou a respeito de que sempre foram feitos trabalhos sociais, as pessoas, né, o governo, as ONGs, as instituições sempre estiveram ali, né, a igreja, etc., para poder de alguma forma oferecer algum tipo de ajuda, né? alguma solução. Do meu ponto de vista, eu acho que está mais do que provado, né? Comprovado, que essas soluções é o mesmo que tapar o sol com a peneira. E, inclusive, ele falou que eles não são, né? Eles não podem ser internados sem a vontade deles mesmo, né? Sem a vontade própria deles. E que eles só estão lá porque eles querem e tal, são vagabundos mesmo, etc. e tudo. Mas a minha opinião é que realmente é um problema antigo, muito antigo, né? E que foi virando uma bola de neve e que realmente quem deveria cuidar do bem-estar social, da civilização, que seria no caso da segurança, que seria no caso o governo, o próprio governo, faz muito pouco ou quase nada. E fica deixando para as instituições, para as igrejas, para as ONGs, né, para essas instituições de caridade, né, pessoal religioso, etc. e tudo. E faz o mínimo necessário ali para, como se diz,
para as pessoas falarem que pelo menos está sendo feita alguma coisa, que na verdade são os viciados que não querem ajuda e que eles estão lá naquela situação. É o mesmo discurso, né, de sempre. E na prática mesmo, né, uma solução prática e eficiente, a gente nunca vê. Mas lançam teorias, né, hipóteses e tudo, mas resolver o problema mesmo, correr atrás do que precisa ser feito, realmente não fazem, né? Nós podemos pegar, por exemplo, como um exemplo, o presidente de El Salvador. Foi lá, construiu um presídio, né? El Salvador era um dos países mais violentos do mundo. E ele foi lá, construiu um presídio gigantesco, talvez o maior presídio do mundo, de segurança máxima, com capacidade aí para, se não me engano, 72 mil, 77 mil detentos. E como se fosse um campo de concentração mesmo. Depois, se vocês tiverem oportunidade, vocês pesquisem aí. Tem vídeos aí no YouTube falando a respeito. E é muito interessante a forma com que ele fez. Uma estrutura gigantesca, né, composta ali por 7 galpões enormes mesmo. Lembra bastante os campos de concentração. E prendeu 72 mil criminosos. Colocou eles atrás das grades lá, né? E o país passou do país mais violento do mundo. Isso é recente agora, não deve ter nem um ano, tem poucos meses que foi inaugurado. E o país já passou no índice do mais perigoso do mundo pro mais seguro do mundo. Então, assim, isso é um exemplo que a gente poderia tomar para resolver a situação de fato. Ele realmente fez alguma coisa, né? Se as pessoas vão se recuperar depois, ou se vão voltar a cair na criminalidade, aí já não é, aí a gente já não sabe, né? Como que a gente já não pode ter assim, uma perspectiva a respeito disso, mas que resolveu o problema, de fato, resolveu. Então, na minha humilde opinião, né, o que deveria ser feito a respeito da Cracolândia, dos viciados aí, seria, e criminosos, né, também, participantes ali, né, pessoas que praticam furtos, homicídios, né, violência, qualquer tipo de violência ali, coação, para poder manter o vício, para poder sustentar esse sistema, alimentar o sistema. E acho que deveria ter um pulso firme, né? Na última matéria que eu vi, parece que são 50, só em São Paulo, são 50 mil moradores de rua, né? Pessoas envolvidas direta ou indiretamente ali na Cracolândia, nas ruas, no centro de São Paulo. Por que não? O país, o estado de São Paulo, um dos estados mais ricos do mundo, se não me engano aí tá entre os, não sei se é 3 ou 5 primeiros, o PIB é gigantesco. Então, falta de condição do governo do estado de São Paulo, com o apoio do governo federal, falta de estrutura, né? Falta de condições financeiras para realizar um projeto dessa proporção, assim como foi feito lá em El Salvador, seria algo atingível, né? Seria algo
alcançável para o governo se ele realmente tivesse interesse em fazer algo eficiente, né? Algo que resolvesse, ou que resolvesse o problema, né? Pelo menos esse grande problema, né? Que estabeleceu ali, não só em São Paulo, mas em todas as cidades brasileiras, né? A maioria delas, cidades de grande porte, sofrem com esse mesmo problema. E eu acho que deveriam fazer assim como fez o presidente lá de El Salvador, construir uma estrutura gigante com capacidade aí para 50, 70 mil criminosos, viciados. No caso, criminosos não, vamos focar no problema, nesse problema social aí das drogas, né, do crack, etc. Mas, o meu ver, assim, um centro desse tamanho, dessa proporção aí, já resolveria o problema, sabe, com internação compulsória e tratamentos, né, uma grande equipe, uma equipe gigante aí de psicólogos, psiquiatras, médicos, enfermeiros, já ajudaria, assim, bastante. E é aquilo mesmo só, se eles quiserem, se eles saírem depois e voltarem a cometer, né, a cair no vício de novo, terem recaídas, etc e tal, aí já é uma outra questão, mas aí já fica muito mais fácil lidar com isso, porque seria um número um pouco menor, né? À medida que o paciente fosse tratado e fosse atingindo um nível melhor, assim, de recuperação, eles poderiam serem soltos aos poucos, né? E com uma série de coisas, né? Lá dentro, medicamentos, né? Para cuidar mesmo dessa ânsia, né? Do vício, do trabalho, atividade física, etc. E tudo. E repartir essas pessoas aí em pequenos grupos, né? Onde possam ser monitoradas com uma maior facilidade. Mas, infelizmente, o que a gente vê é o governo gastando muito e fazendo pouco, muito pouco, ou quase nada, e deixando na mão da igreja, na mão dessas instituições. Sendo que a gente sabe perfeitamente que isso não resolve o problema. O problema está aí há centenas de anos, há décadas, e não é resolvido. Então, poucas pessoas se recuperam através desses métodos aí. É uma minoria. E o restante continua a praticar os delitos aí na rua, continua a fazer uso dos entorpecentes, né, sendo violentos, né, sendo agressivos e causando uma enorme quantidade de problemas aí para a população. E não resolve, pode amenizar um pouco, né, a questão da igreja, né, porque o Estado sempre deixou essas coisas assim para a igreja, e a igreja nunca deu conta do recado, e nunca vai dar, sabe, que vai nem amenizar, não ameniza. O que acontece é que a cada 10 que vai para um grupo assim, que recebe esse tipo de assistencialismo aí, religioso, ele a cada 10, 20, não sei ao certo qual que é o índice, mas a cada 10, 20, aí é um só que se recupera e olha lá. Então, a gente vê falar, né, mas são poucos. E com o tempo, o problema só vai aumentando e nada definitivo é feito. Então, já passou da hora, né, do governo assumir esse papel que é dele, não é das instituições. Pode sim ter algum apoio para fazer um tipo de trabalho social, né, dentro
desses centros de reclusão aí, para poder ajudar e tudo. Mas eu acho que o governo já passou da hora de assumir a responsabilidade, assumir as rédeas, né? Pegar as rédeas da situação e falar assim, não, deixa que esse problema é nosso, nós vamos cuidar dele, nós vamos resolver. Que acaba que a situação chega num ponto lamentável, né? Ponto da gente ver lá o pessoal da Cracolândia lá no centro e os comerciantes, os moradores, né, eles não podem sair de casa, tem que conviver com aquele cheiro insuportável, né, de sujeira. As pessoas vendendo apartamento lá a preço de banana na região ali do centro de São Paulo, né? E comerciantes pensando em deixar a cidade, inclusive o estado, porque não vê solução e eles atacam as pessoas lá na rua, né? Passa uma pessoa qualquer, eles jogam a pessoa no chão, né? São agressivos, são violentos. Inclusive esses dias um rapaz lá foi esfaqueado, foi roubado. Então a situação já chegou num ponto assim onde que não dá mais para ficar levando sopa, né, na rua para mendigo e oferecendo oração para poder resolver isso aí. E nem ficar deixando o próprio viciado tomar a decisão de querer ser internado, de querer fazer um tratamento ou não, porque a pessoa quando nesse nível ela já não tem capacidade, né, para poder, não tem discernimento para poder decidir sobre a própria vida, porque o seu sistema nervoso, né, já foi totalmente afetado e tudo, então a pessoa já perde o domínio. E eu acho que teria que ser a internação compulsória mesmo, uma estrutura boa num lugar distante aí, igual foi feito lá em El Salvador, né, uma fazenda, um lugar, lá foi feito no deserto. Então o Brasil, com uma extensão enorme dessa territorial, poderia escolher um lugar aí qualquer, né, um desses lugares aí que são inabitáveis, né, que estão terras improdutivas aí, tudo, e fazer essas coisas aí, sabe? Acho que é a única solução, assim, que tem, né? Inclusive a ciência está lutando aí para fazer a vacina e tal, e para poder uma vacina, né, anti-crack, né, anti-droga, onde a pessoa perde a vontade ou se sente mal, mas na minha opinião, é a mesma coisa daquele remédio para parar de fumar, né? Aqueles adesivos, aquelas coisas lá. Se a pessoa não quiser, não tiver vontade e nem nada, ela não para nunca, pode usar o negócio e tudo, mas acaba que chega uma hora que não consegue, porque já é um estilo de vida, né? Então é muito difícil, é um hábito. Mas é isso aí, o que eu penso a respeito dessa situação é que urgentemente o governo do estado de São Paulo deveria construir um campo onde eles possam ser levados à força para lá, sabe? E ser feito um tratamento assim de anos, não é de dias, nem semanas, nem 3 meses, nem internar ali 1 mês, 6 meses, soltar e falar assim, não, tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Não, é mesmo fazer um serviço de inteligência para ver quem são as pessoas se infiltrarem no meio desses grupos aí e para poder detectar, né, a pessoa que é recém-chegada, a pessoa que talvez possa ter um tratamento um pouco num prazo um pouco menor, ou cada caso ali tem que ser estudado, né, cada indivíduo, mas com boa vontade dá para você criar um grupo de pessoas aí para poder interrogá-los, né, e fazer uma entrevista com eles para poder entender o caso de cada um aí. Mas então assim, meus amigos, um grande abraço e essa é a nossa pílula diária.